Olá, eu sou Edir, especialista de produto em manejo de solo da Horsch, e hoje vamos falar com você sobre o Joker RT, que é uma niveladora de alta velocidade e com capacidade de regular posição de corte em relação ao solo. Sendo assim, você tem a capacidade de processar material orgânico, seja palhada ou plantas de cobertura, mantendo a palhada em superfície, sem incorporação. Vamos falar para vocês também sobre alguns cuidados do equipamento, acoplamento, manutenção, calibragens e regulagens. Algumas características que temos que prestar atenção em relação ao trator que vai tracionar o equipamento. No caso desse aqui, que é um Joker R7, significa que tem 7 metros de largura de operação. A necessidade energética vai de 260 a 320 CV. O porquê dessa necessidade energética? Principalmente em função da alta velocidade necessária para que o equipamento desempenhe a sua melhor função ou melhor eficiência em relação ao processamento de palhada. Principalmente quando tratamos de processamento de palhada de uma forma um pouco mais rasa, trabalhando entre 3 a 6 centímetros de profundidade. Outra coisa é a necessidade que nós temos de VCRs para funcionamento da máquina ou do equipamento. Tá? Nesse caso, nós temos a necessidade de 4 VCRs. Lembrando que para o acoplamento do Joker, nós temos a identificação, tanto como positivo ou negativo, assim como do dispositivo no qual vai estar atuando hidraulicamente para ser acoplado no trator. Falando de calibragens e regulagens do Joker RT, a profundidade do equipamento é determinada através de calços, onde podemos determinar a profundidade a partir de 3 centímetros até a capacidade máxima de penetração do disco. O posicionamento dos calços eles são definidos no rolo traseiro, que é quem nivela toda a extensão da máquina, nos rodados de apoio dianteiro, que apoiam ambas as asas, tanto o lado direito como esquerdo, e também no pistão hidráulico de apoio, no qual é utilizado para o momento de manobra. Mas o importante é que todos eles vão estar nessa posição aqui, com o cinza e com o amarelo, os 5 pontos de regulagem. A atuação hidráulica sobre o Joker RT, ela é fundamental principalmente para o nivelamento da máquina e transferência de peso sobre toda a extensão dela, tanto para a asa direita como a esquerda, que é realizada através de pistões, assim como para o posicionamento do rolo faca que vai estar atuando à frente dos discos. A atuação do rolo faca ela é realizada através desse registro, onde atuamos e posicionamos o rolo faca com uma pressão que é determinada no manômetro entre 60 a 70 bar até 120 bar de pressão sobre o solo. Como determinamos a pressão do rolo faca? Vai depender muito da quantidade de material orgânico no qual você tem, de palhada ou de plantas de cobertura, para que ele acomode em posição para que o disco consiga realizar o corte. O ponto fundamental do rolo faca nesse equipamento é para grandes volumes de palha, onde o rolo faca consegue acomodá-lo sobre o solo, posicioná-lo, dando apoio para que o disco consiga realizar o corte e o seu processamento. Outro ponto que temos que prestar muita atenção é no nivelamento do Joker, que ele é posicionado hidraulicamente. Falamos antes do posicionamento de corte e é determinado através dos calços, mas o nivelamento da máquina é feito hidraulicamente através desse pistão, onde posicionamos os calços com o mesmo número e mesma quantidade que nos outros 4 pontos de apoio de profundidade do equipamento e posicionamos hidraulicamente através desse registro, atuando com ele e fechando novamente. O porquê desse posicionamento? Que em momento de manobra, a máquina volta novamente à sua posição original de trabalho sem ter a necessidade de uma nova calibração. Vamos falar para vocês sobre algumas características dos dispositivos do Joker RT. A primeira delas é o rolo faca que vem acoplado junto ao implemento. Esse rolo faca é o mesmo rolo faca que nós temos no Cutro. E por que ele pode ser usado junto ao Joker RT? Porque ele é um equipamento também feito para trabalhar em alta velocidade. Velocidades acima de 14 km/h promovem o bom funcionamento do rolo faca, assim como no Cutro, no mesmo formato. Lembrando, função principal do rolo faca que vem junto com o equipamento:
posicionamento para trabalhar com alto volume de palhada, com alto volume de material orgânico, onde a função principal é justamente acomodar o material orgânico para posteriormente o disco conseguir realizar o corte apoiando ele sobre o solo. Principalmente quando estivermos trabalhando com menor profundidade, profundidades de 3 a 6 centímetros aproximadamente. Outra característica interessante é principalmente o formato e o tipo de disco que é utilizado nesse equipamento. Grades niveladoras comuns do mercado utilizam um disco parabólico. Na situação do Joker, é o disco cônico que ele é utilizado. Quais são os benefícios do disco cônico em relação ao parabólico? É principalmente o lançamento do material, que acontece de forma uniforme em relação ao disco parabólico. Principalmente quando estamos trabalhando em profundidades mais rasas ou menos profundas com o disco. Característica importante é justamente o ângulo fixo dele, já posicionado com 17 graus. Tanto o dianteiro como o traseiro, em posições diferentes, no qual promove o lançamento uniforme sobre toda a extensão da máquina. Aqui não existe eixos nem mancais, tá? O que existe aqui são rolamentos, cubos, no qual os discos são fixados. Característica única das niveladoras de alta velocidade, que o Joker ele posiciona 2 discos por suporte. Isso amplia o espaço entre os discos, ampliando ainda mais o espaço para fluxo de material que acontece entre eles. Ponto interessante é justamente esse eliminador de sulco, o que possibilita ou direciona a máquina para não ter a necessidade de abertura de área definida para que ocorra a operação. Você pode trabalhar com tráfego controlado, ou seja, não existe direcionamento de trabalho para esse tipo de niveladora em função do eliminador de sulco. Outro ponto interessante é justamente o sistema de amortecimento através de borrachas do suporte no qual é agregado o disco. É ele quem permite, principalmente durante a passagem de obstáculos, atuar apenas o disco no qual está passando e o restante da máquina continuar o seu processamento normal, sem elevações. E também é o que aumenta a robustez do equipamento, permitindo que no momento de impacto, principalmente em alta velocidade, o disco absorva esse impacto e volte novamente à sua posição original de trabalho. Então, características no qual permitem a niveladora trabalhar com alta velocidade, sistema de amortecimento e sistema de rolamento no qual é acoplado ele. Na parte traseira do Joker, nós temos o Roll Flex. O Roll Flex ele é responsável tanto pela regulagem de profundidade, junto com os rodados dianteiro do Joker, assim como também pelo nivelamento da máquina em toda a sua extensão. Característica interessante do Roll Flex que ele é composto por molas. É o que permite que o equipamento trabalhe com umidade um pouco mais elevada, não ocorrendo agregação e não alterando a profundidade de corte no qual ele foi determinado a fazer. O Joker pode ser caracterizado como um equipamento multitarefas, onde pode ser acoplado, agregado a ele, os microgranuladores, tanto mini drill como partner, para realizar semeaduras ou mesmo fertilização junto com o equipamento. Esse é mais um equipamento sem similar nacional, no qual a Horsch vem trazer tecnologia agregada com equipamentos de multitarefa e otimização dos equipamentos durante o processo de manejo de solo e de palhada.